Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Gostaria de estar neste momento compartilhando um capítulo de um versículo da palavra de Deus, um versículo da palavra de Deus para a nossa reflexão nesta manhã. E quero desde já pedir desculpa pelos barulhos, Eu estou aqui próximo à estrada, à rua, então muitos carros passando, moto, barulhentos, mas gostaria de chamar a tua atenção para esta palavra. Deus, Ele tem algo a falar comigo, a falar com você, e juntos vamos estar, nos achegando mais próximo de Deus através das Escrituras. Jesus diz: examinai as Escrituras para que vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são delas que me testificam. Então é a importância de estarmos todos os dias lendo, estudando a palavra de Deus e procurando a cada dia compreendê-la e entendê-la. Livro de 1 Coríntios capítulo 2, versos 14 e 15, Paulo diz: ora, as coisas do Espírito de Deus para o homem natural parece loucura, porque não pode entender. Mas aqueles que são espirituais, eles entendem bem tudo, e eles de ninguém é entendido. Ou seja, aquele que é espiritual, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então a palavra de Deus, ela é um livro que foi escrito por 40 homens, mas inspiração do Espírito Santo. Foi inspirada por Deus. Então, para compreender esta palavra, é necessário nós também estarmos em espírito, estarmos no Espírito também, para que o Espírito de Deus ele venha abrir os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, para que possamos compreendê-la da forma que Deus nos revelou e nos enviou. Então a palavra de Deus, ela é entendida, ela é revelada aos pequeninos, ou seja, aqueles que se humilham, aqueles que Deus vê no seu coração o interesse real pela palavra, eles que realmente querem aprender para ser uma pessoa melhor, para se achegar mais próximo de Deus, para agradar e honrar mais a Deus. Então vamos estar lendo a palavra de Deus, que fica no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Mateus, capítulo de número 15 em diante. Lembrando, eu gostaria de te convidar a estar se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Você que ainda não é um inscrito, sempre estaremos postando conteúdos assim para a nossa edificação. São mensagens bíblicas, pregações, reflexões e tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então sempre voltado com a intenção de nos achegar mais a Cristo, de aprender mais de Cristo. Então convido você a se inscrever no meu canal do YouTube, que é Eronilson Bonfim, e também no meu Instagram, que também é o mesmo nome, Eronilson Bonfim. Então que Deus abençoe. Vamos estar lendo a palavra de Deus, que fica no Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, capítulo de número 15. E o tema é a tradição dos anciãos. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe. E quem maldizer ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor. O que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai e nem a sua mãe. E assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus.
Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabei que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram. E ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos, Senhor, explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmo estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que o que contamina, ou seja, que o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. É isso que contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfema. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Glória a Deus. A palavra forte, a palavra maravilhosa. Aqui do verso 1, Jesus senta para comer com os discípulos. E os fariseus, escribas, vendo aquilo, que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos, eles indagam Jesus. Ele diz: então chegaram a Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo. Então eles chegaram até Jesus e eles disseram: por que transgridem os teus discípulos a lei dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Então eles chegam até Jesus e falam: olha, os seus discípulos estão pecando, eles estão transgredindo a lei dos anciãos, porque eles comem pão sem lavar as mãos. Aí Jesus vai e responde a pergunta deles com outra pergunta, e ele, porém, respondendo, disse-lhe: por que transgredi vós também o mandamento de Deus? Enquanto eles estavam preocupados com o mandamento, com a lei dos anciãos, com a tradição dos anciãos, Jesus estava preocupado com a lei de Deus. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus com a vossa tradição? Ou seja, eles criaram um preceito ou uma tradição acima da lei de Deus. Então eles estavam transgredindo a lei de Deus com a sua tradição. Então Jesus vai e responde a pergunta deles com outra pergunta: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe. E quem maldizer ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor. O que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem ao pai nem à mãe. E assim validastes. Jesus fala para eles: e assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Aí no verso 7 Jesus vai e dá uma firmada neles, dizendo: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim, está longe de mim. E no verso 9 ele diz: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas
que são preceitos de homens, ou seja, ensinamento. Doutrinas quer dizer ensinamento. Então, ensinando doutrinas, ensinamentos que são preceitos de homens, são criados por homens. Deus não está no negócio. Então, hoje em dia, muitos homens, eles criam preceitos, criam doutrinas, ensinamentos que, eu não gosto disso, então já virou uma doutrina, então tem que ser assim, 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 porque eu penso assim, então tem que ser assim. E acabam transgredindo a lei de Deus. E acabam colocando os seus preceitos, colocando a sua tradição acima da lei de Deus. E Jesus, ele vai dar uma cutucada dizendo: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aí Jesus vai, no verso 10, ele diz: e chamando a si a multidão, e disse-lhe: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra, não é o que entra na boca, mas é o que sai. Aleluias, glória a Jesus. Mas é o que sai da boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabeis que os fariseus, ouvindo essas palavras, se indignaram. Aí Jesus vai e diz para eles: ele, porém, respondendo, disse-lhe: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os, deixa eles, são condutores cegos. Ora, se um cego vai guiar outro cego, ambos cairão na mesma cova, ambos cairão no mesmo buraco. Então Jesus fala para eles: olha, deixa eles estão cegos, ensinando suas doutrinas, os seus ensinamentos, os seus preceitos, e eles estão guiando outros cegos, que aqueles que seguem eles, esse engano, essa mentira, estão cegos também. Então ambos cairão na mesma cova, ambos cairão no mesmo buraco. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. E Jesus, ele fala, ele diz: até vós mesmo estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que o que entra pela boca desce para o estômago e ali é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso é o que contamina o homem. A Bíblia fala: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque aquilo que está em abundância, ou seja, que está cheio, transbordando no coração, disso fala a boca. Então Jesus está dizendo aqui: mas o que sai da boca é o que contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Então Jesus está dizendo: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, é o que está no coração. O coração é a sede das emoções. Então muitas pessoas têm estado com o coração cheio de maldade, cheio de falsos testemunhos, de pensamentos negativos, pensamentos profanos, pensamentos maldosos. Jesus diz: o que contamina o homem é o que sai da boca, aquilo que falamos sem pensar, é as nossas atitudes sem pensar. Então o que contamina o homem é o que sai de dentro para fora, porque é o que sai de dentro para fora é o que demonstra quem somos. Quer conhecer uma pessoa? Conversa com ela, senta um pouquinho, começa a conversar com aquela pessoa. Pelas próprias palavras, aquela pessoa vai se revelar quem ela é, quem realmente ela é, se é uma pessoa de Deus ou não. Você vai conhecer pelas palavras que sair daquela boca. Se a pessoa é uma pessoa cheia de Deus,
Quando ela começar a abrir a boca, ela só vai falar de Deus, só maravilha, só vai ter coisas boas para falar, só vai ter bênçãos para falar. Mas quando o coração da pessoa está contaminado, é uma pessoa amargurada, a pessoa que vai reclamar de tudo, é uma pessoa que vai falar mal de todo mundo, é uma pessoa que não vai ver bem ninguém, só vai ver maldade. Por quê? Porque está contaminado. A Bíblia diz que os nossos olhos é a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o corpo será tenebroso. Certa vez teve uma propaganda da Omo, não sei se vocês chegaram a ver, uma mulher, todo dia ela olhava da sua janela de um apartamento para baixo e via um lençol da vizinha estendido. E ela olhava, que ela tinha acabado de lavar, estava estendido e aquele lençol todo amarelo, e ela falava e criticava, falava para o marido dizendo, olha, não lavou direito, está encardido, olha lá, e ficava criticando a vizinha. E o marido delas, calado, né, só balançava a cabeça. No outro dia ele foi lá, pegou um material de limpeza, lavou a janela da casa dela. No outro dia, ela foi lá olhar e viu aquele lençol branquinho. E ela foi e falou pro marido, falou, olha, até que enfim, né, lavou direito. E o marido dela falou, não, foi eu que lavei a janela estava suja. Tipo assim, enquanto você está julgando a vizinha, o seu papel que você deveria ter feito era lavar a janela que estava suja. Então, muitas das vezes, a sujeira está nos nossos olhos. E nós estamos querendo julgar os nossos irmãos, o nosso próximo, sendo que os nossos olhos que estão sujos. Sendo que nós mesmos que estamos sujos. O nosso coração, nosso interior está contaminado e nós estamos querendo julgar o nosso próximo, querendo de limpar nós mesmos, esquecendo de limpar nós mesmos, esquecendo de julgar nós mesmos. E a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se a si mesmo. E às vezes nós estamos todo sujo, todo contaminado. Estamos querendo julgar fulano, beltrano e ciclano. E Jesus diz na tua palavra, olha, não julgueis, para que não sejais julgado. Da mesma medida que vós julgar, vos serão julgados. Ele diz mais ainda, hipócritas, antes tirai a trave do teu olho, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Se você é um ser imperfeito, cheio de falhas, cheio de defeito, quem és tu para julgar o teu irmão? Quem és tu para tirar o argueiro do olho do teu irmão, tendo uma trave no teu? Então aqui diz a palavra do Senhor, que o que contamina o homem é o que sai do coração. É o que sai do coração. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, frutos, falso testemunho e blasfêmia. O coração está cheio de prostituição. O coração está cheio de maldade, está cheio de vontade de furtar. Eu nunca roubei, mas engana nos seus negócios, rouba a pessoa nos seus negócios, vende o trem com preço abusivo, mais caro, para lucrar mais, com a intenção, e acaba enganando as pessoas nos seus negócios. Não roubo não, rouba. Você trabalha numa empresa e o patrão te paga para você trabalhar das 7 da manhã às 6 da tarde. E o momento que você está recebendo para trabalhar, que você está, em vez de estar trabalhando, está mexendo no celular ou está conversando fiado, você está roubando o seu patrão. Você está roubando as horas que ele te pagou para estar trabalhando. E você está usando as horas que você está recebendo para trabalhar para o seu benefício próprio. Você está ali nocegando, está ali, vamos dizer na linguagem brasileira, mas você está nocegando. Você está roubando o tempo que você está recebendo para trabalhar e não está trabalhando, então você está roubando. Então, a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. E aqui diz mais, e são estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos
Isso não contamina o homem. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus possa estar te edificando através desta mensagem, desta palavra. Não esqueça de se inscrever no meu canal, de seguir no meu Instagram. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado pela atenção. Deixe aí os comentários o que você achou dessa palavra. Deixe também aí sugestões de temas para a gente estar abordando, trazendo estudos em cima dos temas. Eu tenho dúvida acerca disso, eu vou estar fazendo um vídeo especialmente para responder a sua pergunta, tá bom? Então que Deus em Cristo vos abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.